Gravando. Claquete. Seguinte, pô, a gente vai começar mais uma aula. Sexta-feira, aula, todo mundo gosta. Só que não, mas a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Aula passada, na segunda-feira, ou sei lá, em algum outro dia, nós falamos sobre a questão da oposição ao Magalhães Barata. Eu tô com um pouco de interferência aqui no meu estúdio, vocês por gentileza se retirem. A gente ia dar beleza até E E é o seguinte, e aí a gente falava sobre essa oposição, né? Que na verdade já existia, tô ridículo com isso, mas enfim. Era uma oposição que crescia, sobretudo na capital, né? Por ser uma zona mais, entre aspas, intelectualizada, e também por ser onde a oligarquia ou as oligarquias se concentravam, né? E essa oposição ganhou força até que ela, através do partido da Frente Única, né, conseguiu derrotar o Barata nas eleições, e o Barata acabou sendo retirado do governo por meio de uma intervenção do próprio Getúlio Vargas, que foi quem botou Barata no poder, né? E essa foi a primeira derrota assim de Barata, uma derrota dolorida que ele não esperava, mas que aconteceu. O tempo foi passando e eu só lembro da música. O tempo passou e eu sofri calado, não deu para tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado e recebi um convite do seu casamento. Enfim, viajei um pouquinho. E agora nós chegamos no momento do retorno triunfal de Barata, onde Barata chega botando na mesa e dizendo, olha, quem manda aqui sou eu. Mais ou menos. Mas enfim, a gente vai ver como é que isso se deu. O nosso texto é um texto pequeno, eu diria um testículo. Ele começa dizendo assim: em fevereiro de 43, Barata voltou ao poder no Pará. O que a gente está sabendo? Com a queda do Estado Novo, que foi uma parada que aconteceu com Vargas e acabou, de certa forma, atingindo o Brasil inteiro, né? Ou seja, com a queda do Estado Novo, basicamente com a saída de Vargas do poder. Ele ia voltar depois de novo, mas enfim. E com a consequente redemocratização do país, ou seja, de novo passamos a ter eleições, já que o Vargas ele estava governando sem eleições praticamente. Barata filiou-se ao Partido Social Democrático, PSD, com diretórios em todo o interior, já que a força do Barata se dava no interior, né? Era onde ele tinha maior apoio da população, sobretudo, como eu já disse, a população pobre, em virtude do seu populismo, né? Da sua política populista. E também porque todos os prefeitos tinham sido indicados por ele, né? Ou seja, os prefeitos, os intendentes, né, digamos assim, eram indicados pelo Barata. Então, obviamente que quem foi indicado pelo Barata vai apoiar o Barata até para continuar como intendente, como prefeito, né? É mais ou menos como a gente tem hoje, né? Hoje em dia as coisas estão bem parecidas, não mudou muita coisa. Barata tentou ali uma vaga ao Senado, conseguiu, e isso foi só um preparativo para que ele voltasse ao que ele queria, né? Que era ser, de fato, o governador. O senador é importante, sim, mas quem decide, o poder executivo, né? Aquele que decide as paradas, né, é o governador, e era o que o Barata queria. E aí, só que a oposição continuava forte, e nessa força, a oposição ela acabou indicando o nome de Alexandre Zacarias de Assunção, esse careca bonito com esse bigodinho de bandido aqui, sem preconceito, claro. Ele é careca, ele é gente boa. Todo careca é bacana. E ele foi o cara escolhido para ser, digamos, o indicado a concorrer ao governo. Acabou que ele ganhou. Só que ele ganhou, assim, porque o Barata, ele, ao longo do seu governo, ele foi muito bom para os pobres, e nós já sabemos as razões dessa bondade dele, né? Era só para atingir a oligarquia. E com isso, muita gente ficou do lado dele, mas muita gente também não gostava dele, era totalmente contra, por várias razões. Ou porque tinha perdido privilégios econômicos e políticos, ou por conta da truculência do Barata, porque ele era um governo, sim, violento, que não admitia a oposição, que combatia com violência as críticas, chegou a fechar jornais, enfim, ele era bem ditatorial, bem ditador em relação a oposição, né? A maneira como ele lidava com a oposição. Então, por conta disso, muita gente ficou insatisfeita. Muita gente, tipo, quem esse cara pensa que é? E todas essas pessoas que eram contra o Barata acabaram se, digamos, concentrando lá na Frente Única para combater o Barata. Como eu disse, conseguiram vencê-lo, né?
o Frente Unismo conseguiu pela segunda vez derrotar Barata e assumir o poder, e esse cara foi o eleito. Só que esse cara, como tá dizendo aqui, ó, ele era um bom vivância, ele era um cara que não tava nem aí para questão de projeto político, para melhoria na saúde e educação, né? Ele queria saber do dele, ele queria saber de encher o bolso de dinheiro e viver numa boa, né? Sem se preocupar com a questão política. Resultado, deu merda. Por quê? Porque a população e quem o elegeu esperava que ele fosse um governante, de fato, mas na verdade ele não estava muito aí para essas paradas aí. Resultado, teve uma divisão. Olha aqui, ó. Quando teve a eleição seguinte, ó, no pleito para a renovação do Senado em 54, a divisão evidenciou-se outra vez. Os coligados disputaram a vaga de senador com dois candidatos, Paulo Maranhão e Epílogo de Campos. Resultado, Barata se reelegeu, ou seja, tinha tudo para a Frente Única conseguir as duas vagas para o Senado, mas como eles brigaram entre eles mesmos se desentenderam, o Barata foi lá pela beirada e pá, pegou uma vaga para ele. E a outra vaga ficou para o pessoal da Frente Única. No pleito governamental, agora para eleger o governador de 55, a coligação marcou um candidato único, Epílogo de Campos, indicado pela União Democrática Nacional, a UDN, para enfrentar Magalhães Barata. E Magalhães Barata, pela terceira vez e pela primeira vez eleito pelo povo, obviamente, tomou posse no governo do Pará. Então, o Frente Unismo ele conseguiu derrotar Magalhães Barata por duas vezes, só que por conta de divergências internas, por desentendimento entre eles mesmos, eles acabaram dando, digamos assim, munição para que o Barata pudesse voltar e voltasse, como voltou, né, nessa eleição de 55. Agora, com o povo votando, e todos nós sabemos o apelo que o Barata tinha com a população, sobretudo a mais carente, né, a vitória do Barata foi assim, foi de lavada, mas assim, ele ganhou com larga vantagem, até porque a população do interior era maior do que a população da capital, que era mais, assim, digamos, contra o Barata, né? Talvez as oposições, mesmo as desunidas, conseguissem impor uma segunda e definitiva derrota a Barata na eleição de 55. Não fosse uma série de acidentes que colocaram a decisão nas mãos do presidente do Legislativo, deputado Catete Pinheiro, na condição de governador interino. Ele reivindicou para si um lugar na história como inesperado governador que agiu como um magistrado no processo eleitoral, apagando o fogo da guerra política e sufocando os extremismos. Mas pode ter repetido de forma inversa, agora a favor de Barata, mas pôde ter repetido de forma inversa, agora a favor de Barata, a traição de 1935, que fulminou o caudilho. Graças a essa oposição, com o quase derrotado candidato Catete se projetou na vida pública, com a ajuda de Barata. Então, assim, a eleição estava rolando de uma forma assim, muito confusa, muitas brigas, muita rivalidade, os caras estavam quase saindo na mão mesmo. E esse governador interino, o Catete, ele foi responsável por ser uma espécie de juiz para decidir quem seria o novo governador, né, enquanto ele ocupava o cargo de forma interina. Ele sabia da força do Barata, ele sabia que, bom, o Barata tá aí, o Barata é forte, o Barata, sabe, ele é um cara que pode me ajudar bastante nos meus projetos políticos, então o que o Catete fez? Ele, como é que eu posso dizer assim, ele deu, entre aspas, a vitória para o Barata, ele decidiu já como juiz, né, como magistrado, ele concedeu a vitória ao Barata para que o Barata pudesse também auxiliá-lo para que o Catete tivesse uma vida política mais próspera, né, um nome mais consolidado. É o famoso uma mão lava a outra. Eu te ajudo, tu me ajuda, a gente se ajuda. Sabe aquele lance do quem quer rir tem que fazer rir? Mais ou menos isso. Então, com base nisso, meu Deus, fedendo aqui. Se eu tenho um peidão agora. Caraca. Jesus. Ainda bem que não fez barulho, mas e ainda bem que você não sente cheiro aí, porque, mano, tô podre. Tá bom. O fone não tá resolvendo assim agora. Ai, meu Deus. Editor, corta isso depois, tá? Eu sou o editor, quem vai cortar nada. Sabendo que seria a última vez que chefiaria o Estado, né, já que ele tinha quase 70 anos, já estava barroquíssimo, Barata desejou executar uma política de conciliação, atraindo para o seu lado antigos adversários, que com ele poderiam colaborar. Ele não chegou nem a fazer 3 anos de governo, porque, como o nosso texto diz, em 29 de maio de 1959, ele estava doente, já de leucemia, né? E ele até tentou a eleição
Se conseguiu a eleição pela Assembleia do seu substituto, né, que seria o Moura Carvalho. Ele conseguiu, mas ele morreu, mesmo assim, 29 anos depois de ter surgido na política. Ou seja, com quase 3 décadas de vida pública, ele foi um cara que morreu, mas ainda assim conseguiu fazer o seu sucessor. Um cara marcante na história do nosso estado. Um cara que até hoje desperta emoções e paixões. Eu já disse até em sala de aula isso. Se você perguntar para o seu avô, ou quem tiver vivo, seu bisavô, né, que fale sobre o Magalhães Barata, quem tenha vivido nessa época, ou quem tenha lembrança sequer dos seus pais contando sobre ele, né, vocês vão constatar que era um cara que, como eu disse, não tinha meio termo. Ele despertava paixões de ambos os lados na mesma intensidade. Era popular, ou você amava Barata ou você odiava Barata, né? Era impossível ficar. Essa frase ficou estranha, né? Odiava Barata ou amava Barata. Enfim, sem qualquer tipo de segunda intenção ou interpretação. Magalhães Barata, vamos colocar assim. Ou você amava Magalhães Barata ou você odiava Magalhães Barata. Era muito difícil, quase impossível ficar ali no meio termo. Tipo, pra mim não fede nem cheiro. Não tinha isso. E é claro que o governo populista, as medidas duras contra a oposição e todo o seu modo de vida e de governo, né, são responsáveis por tantas paixões e tantas, digamos assim, sentimentos levantados a respeito de Barata. O fato é que, como eu disse, essa foto aqui, ó, do cortejo fúnebre, esperando, né, o corpo de Barata passar pelas ruas, né, no cortejo fúnebre, dão uma pequena amostra de como ele foi grandioso. A gente não está fazendo juízo de valor aqui se foi um excelente governador ou se foi um péssimo. A questão é que o nome dele está na história. Aí há quem diga que foi muito mais por motivos bons, outros que foram muito mais por motivos negativos. E aí eu deixo para que cada um, quem quiser, claro, fazer um estudo dessas questões e possa opinar por si mesmo, certo? Para que eu não tenha, para não influenciar ninguém, tá? E esse foi o fim desse cara, né, que foi tão importante aqui. Como está dizendo aqui, ó, um governo que foi marcado pela violência política, adversários perseguidos, castigados, presos, há quem diga até assassinados, tá? A Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, japoneses aqui, não só no Pará, no Brasil todo, né? Como o Brasil ele era aliado dos Estados Unidos e os japoneses eram inimigos dos americanos na guerra, né? Automaticamente os japoneses que viviam aqui numa boa foram perseguidos, foram colocados em colônias, quase que campos de concentração, até praticamente no caso, porque estava muito complicado aqui, muito complicado mesmo, tá? Enfim, ele era um cara muito, vou ficar repetitivo, né? Um cara que tinha ali o seu jeito de governar e, olha, eu que mando, é assim, pronto e acabou. O que nem sempre é bom, né? Ou na maioria das vezes não é. Eu disse que não ia me posicionar e já estou me posicionando, né? E a gente vai falar sobre um pouquinho da questão da oligarquia aqui em Cametá numa próxima aula, certo? Numa próxima aula a gente vai tratar desses assuntos porque tem muita questão ainda a ser falada sobre, digamos, alguns aspectos do governo Barata que a gente não tratou ainda, ou tratamos de forma muito superficial. Para o vídeo não ficar longo, mais uma vez a gente vai encerrando por aqui. Aguardem que segunda-feira a gente está de volta. Beijinhos e até a próxima. Meu Deus, ainda está fedendo. Tá, tchau.